Então, essa reunião clínica da disciplina de nefrologia, nós convidamos na verdade, é uma solução doméstica, porque no último dia do ano é difícil arrumar alguém para vir falar. Eu convidei o Roberto, que tem uma relação muito grande comigo, para falar sobre medicina de precisão, mas eu vou passar para o Lúcio fazer essa apresentação dele e tocar a reunião daqui para frente. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos Hospital do Rim. Essa é a nossa última reunião do ano e hoje nós temos a satisfação de receber o Dr. Roberto Pestana. O Roberto é atualmente médico oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é chair do grupo de sarcomas do grupo latino-americano de oncologia cooperativa, né? Ele contou um pouquinho aqui antes dessa apresentação formal do quão ultra especializado tem sido o trabalho dele nessa área de sarcomas. O Roberto ele foi formado em medicina pela Santa Casa em 2014, fez residência de clínica médica no Hospital das Clínicas aqui da Universidade de São Paulo, finalizou em 2017, depois ele foi para os Estados Unidos complementar a formação acadêmica dele, ficou no MD Anderson e tem já, tão jovem, assim, uma formação acadêmica e uma formação clínica bastante robusta. É uma honra e uma satisfação para a gente lhe receber aqui, Roberto. Obrigado pela sua presença. Se você concordar, a reunião vai ser gravada e depois nós vamos disponibilizar no YouTube do Hospital do Rim. E o Roberto vai falar de medicina de precisão com foco na área de oncologia. Obrigado. Obrigado, Lúcio. Obrigado a todos pela presença e pelas perguntas e interações antes da apresentação em si. Então, eu vou falar sobre medicina de precisão, com foco na aplicação prática e perspectivas futuras. Eu sou oncologista clínico, né? Então, muito do que eu vou falar diz respeito a como a gente usa a medicina de precisão no dia a dia do cuidado do paciente com câncer. Mas esse é um bom ponto de partida, porque a oncologia talvez tenha sido a especialidade que mais rapidamente incorporou a medicina de precisão na sua prática, né? E eu espero convencê-lo de que o oncologista não é a pessoa que segue receita de quimioterapia, né? E eu também espero que seja possível traçar paralelos com a atuação clínica e investigacional em nefrologia, em transplante, nas outras áreas de quem está assistindo, para que seja uma sessão proveitosa. Deixa eu passar. Então, só para embasar a apresentação, acho que o primeiro ponto é definir o que é medicina de precisão, né? E eu vou trazer só duas definições, que elas são interessantes e complementares. A primeira é essa da Agência Europeia de Medicamentos, Agência Regulatória Europeia, que coloca que medicina de precisão é um medicamento, né, direcionado para o paciente individual, específico, baseado nas suas características genéticas. Essa é uma definição bastante simples, mas que eu quis trazer porque talvez seja a primeira coisa que vem à mente quando a gente fala em medicina de precisão, né? Mas hoje, medicina de precisão tem uma definição e um escopo mais amplo do que só isso, né? E essa é a definição mais atual, que eu acho mais completa, do FDA, que diz que medicina de precisão, também às vezes chamada de medicina personalizada, então já coloca esses termos como sinônimos, é uma abordagem inovadora para individualizar desde a prevenção até o tratamento de doenças, então toda a jornada do paciente, não só tratamento, não só medicamento, levando em conta diferenças nos genes, no ambiente e no estilo de vida, né? Com o objetivo final de entregar o tratamento certo para o paciente certo no tempo certo, né? Então, muito do que eu vou falar é um pouco de como na oncologia foi esse desenvolvimento e quais são os métodos que a gente usa para dar o tratamento certo para o paciente certo, utilizando essas informações, né? E só para colocar a medicina de precisão e medicina personalizada, que ele coloca como sinônimos, antigamente se preferia o termo medicina personalizada, nos últimos anos medicina de precisão é o termo em voga, muito porque a medicina personalizada dá a entender de que cada paciente vai ter um medicamento ou uma abordagem específica, e não é necessariamente isso. Então, como isso começou na oncologia, né, dos tumores sólidos?
começou com câncer de mama com amplificação HER2, né? HER2 é uma proteína transmembrana tirosinoquinase e receptor de fator de crescimento, ou seja, é uma proteína que está na membrana e envia sinais para a célula crescer. E isso é altamente regulado do ponto de vista normal. 1 em 5 pacientes, então 20% das pacientes com câncer de mama, tem uma amplificação do gene HER2, isso foi visto já nos anos 80, o que faz com que você tenha um maior número dessa proteína na célula e essa proteína esteja ativa de forma contínua, levando a um crescimento celular acelerado e desordenado, e esse é um dos fatores predominantes do desenvolvimento e crescimento de câncer de mama nessas mulheres, em 20% das mulheres. E já nos anos 80, início dos anos 90, se sabia que o HER2, né, essa amplificação do HER2, levava a um pior prognóstico, ou seja, quem tinha mais essa proteína, na média, as pacientes viviam menos, era um fator ruim ter isso. Mas isso mudou quando, ainda nos anos 90, a gente teve desenvolvimento de terapias específicas para bloquear a ação dessa proteína, que são esses agentes anti-HER2. No começo eram anticorpos monoclonais, que a gente vê ali à direita, todo mundo está acostumado com a estrutura de um anticorpo monoclonal, se ligando na parte extracelular, de fora da célula do HER2, e bloqueando a ação, a dimerização dessa proteína. E o primeiro estudo que mostrou que adicionar essa molécula, esse anticorpo monoclonal, à quimioterapia, fazia os pacientes viverem mais, foi esse publicado no New England no fim dos anos 90, mostrando que as pacientes viviam mais. Isso passou de uma média de, na verdade aqui tem o tratamento funcionar de 5 meses para 10 meses, o que pode parecer pouco. Mas eu quero já fazer um adendo aqui, que é, vejam essa que a gente chama de cauda da curva, né? Então, tinha 10 a 20% das pacientes que tinham uma sobrevida de longo prazo. Tem até um filme sobre o desenvolvimento do trastuzumab, que é muito interessante, eu esqueci o nome agora, mas só para entender, a primeira paciente do mundo que recebeu trastuzumab, que tinha câncer de mama metastático, expectativa de vida de menos de 1 ano, em 91, ela ainda está viva. Então, a primeira paciente que recebeu, mais de 30 anos depois, continua viva e sem recidiva do tumor, ela teve uma resposta completa. E, além disso, isso é uma prova de conceito, de que a gente consegue identificar alterações específicas em alguns tumores e fazer remédios desenhados para aquela proteína que está alterada. Hoje em dia, na média, se antes as pacientes viviam menos de 1 ano com tumor metastático HER2, hoje em dia elas vivem mais de 5 anos, na média. Mas isso ainda era um pouco artesanal, né? Nos anos 80, alguém viu no laboratório que tinha mais cópias do cromossomo 17, identificaram o gene, depois a proteína e desenharam o anticorpo. Mas não de uma forma sistemática, investigaram como que o câncer de mama se desenvolve, né? Foi uma sorte, algo esporádico, e tiveram alguns outros sucessos esporádicos em outros tumores. Mas a grande revolução veio por conta disso, da diminuição do custo do sequenciamento do genoma, né? Então, esse é um gráfico do NIH que coloca o custo para sequenciar o genoma. O projeto Genoma Humano custou 2,7 bilhões de dólares e demorou 13 anos para sequenciar. Quando ele terminou em 2003, dá para a gente ver ali no gráfico, o custo hipotético de repetir ele seria 50 milhões de dólares. Ainda antes de 2010, custaria 10 milhões de dólares para sequenciar um genoma completo, enquanto hoje em dia esse custo é menor do que $1.000. Além disso, o tempo que era de 13 anos, atualmente é de menos de 13 horas, se você fizer um sequenciamento rápido para ter o resultado completo. Então, isso fez com que a gente pudesse ter uma abordagem mais sistemática de entender o que leva, né, ao desenvolvimento do tumor. E aqui, só para trazer algo fora da oncologia, não se preocupem com o slide, é um pouco muita informação, mas só para mostrar aqui, esse é um relato de caso do New England, do ano passado, retrasado, se eu não me engano. É uma criança que 11 da noite chegou no hospital, ela estava com irritabilidade, crying, tinha epilepsia também, e ela era filha de pais que tinham um parentesco e já tinham tido um filho que faleceu com 11 meses de vida. Não teve melhora clínica nas primeiras horas, 17 horas depois desse paciente chegar na UTI neonatal neurológica,
fizeram uma retirada de sangue para sequenciamento completo do genoma, né? E 17 horas depois da coleta, então 34 horas depois da paciente chegar no hospital, já tinha o resultado que foi discutido com o neonatologista, com o geneticista médico, e o tratamento foi começado menos de 4 horas depois. Esse paciente teve alta depois de 5 dias. Isso aqui era uma síndrome de metabolismo da tiamina, que eu não sei falar nada sobre, mas é só para ver o tempo do sequenciamento, né? Então, com essa maior disponibilidade, menor tempo para ter o resultado, assim como houve o projeto do genoma humano, a gente teve o projeto do genoma do câncer humano, né? Que é o TCGA, que é o Atlas Genômico do Câncer, né? Esse Atlas Genômico do Câncer também teve funding do National Institute of Health, primeiro 50 milhões de dólares para 3 tumores, mas hoje, depois de 15 anos, ele já sequenciou dados de mais de 11 mil pacientes, com 33 tipos de câncer, incluindo 10 tumores raros, né? E coletando dados de 7 tipos diferentes, então com uma granularidade muito grande, desde dados clínicos até dados radiológicos, de alterações de número de cópia, sequenciamento total do DNA, alterações epigenéticas e expressão de RNA mensageiro e de proteína. E assim a gente conseguiu identificar de forma muito mais clara quais são os determinantes genômicos dos cânceres humanos, ou pelo menos de uma boa parte deles. E aí a gente mudou totalmente o nosso entendimento, né? E essa foi a grande parte da evolução. Então, o que antes a gente considerava como uma doença única, por exemplo, câncer de pulmão, ou mesmo em uma era de histologia melhor, adenocarcinoma de pulmão, que é o que a gente está falando aqui nesse slide, antes a gente tratava de uma forma unificada, qualquer paciente com adenocarcinoma de pulmão. E nós vimos que esses tumores, na realidade, não são uma doença única, eles são um conglomerado de doenças. E mesmo doenças muito comuns, como o câncer de pulmão, que é a maior causa de morte por câncer no mundo, nos Estados Unidos ela é a segunda causa de morte, independente dos outros tumores, só perde para a doença cardiovascular. Ele é um conglomerado de doenças raras, né? E a gente precisa estudá-los como um conglomerado de doenças raras, né? Então a gente tem aqui mutações mais comuns, como KRAS, EGFR, e mutações menos comuns, como BRAF, o HER2 que tinha na mama tem aqui também, então muitas vezes está presente em mais de um tumor, amplificação de MET, fusões RET, ROS1, ALK, MET, FGFR. Eu falei todos esses nomes, não foi ao acaso, porque para cada um desses que eu falei, a gente já tem terapia-alvo aprovada, não só pelo FDA, mas inclusive pela Anvisa, disponível comercialmente no Brasil, e que já fazem parte do tratamento dos pacientes, pelo menos na saúde suplementar, né? E é óbvio que junto com esse maior entendimento genômico, para que a gente pudesse ter um impacto prático, a gente teve o desenvolvimento de novos tratamentos, né? Saindo só dos anticorpos monoclonais e partindo para outras classes de remédio, como os inibidores de tirosinoquinase, né? O objetivo dos dois é o mesmo, evitar a sinalização intracelular dessas proteínas, mas eles fazem de forma diferente. Então, com esse maior entendimento, novos remédios e uso específico de remédios para pacientes individuais, baseados em perfil molecular, né, e biomarcadores específicos, a gente teve uma melhora do prognóstico dos tumores. Não de todas, mas pelo menos de uma parte. Eu vou mostrar qual o prognóstico do câncer de uma forma geral hoje. Isso é comercialmente disponível? Sim. Como que a gente faz? Só para mostrar, esse é o resultado de uma paciente. A gente não faz sequenciamento total do genoma, a gente faz sequenciamento de uma parte específica, em geral 300 a 400 genes. Esse é um teste comercialmente disponível. Esse é o resultado de um paciente, ele dá informações gerais sobre carga mutacional, instabilidade de microsatélites, eu vou falar o que isso significa depois, e quais são as mutações presentes nesse tumor. Esse paciente recebeu um remédio voltado para essa mutação e está há 8 meses com ótimo resultado. Então, é claro que essa maior capacidade de entendimento da biologia, que leva ao entendimento prognóstico e tratamento direcionados, foi uma parte da evolução que a gente teve no prognóstico do câncer, né? Além da cirurgia, só para o Wilson ficar feliz no câncer da cirurgia.
Então, aqui, por exemplo, a sobrevida em 5 anos de pacientes diagnosticados com câncer nos Estados Unidos, comparando os anos 70 com 2007 a 2013, né? Já é dado desatualizado, eu sei, mas é o último que a gente tem. Nos anos 70, 1 em cada 2 pacientes diagnosticados com câncer teriam morrido após 5 anos, enquanto agora 1 em cada 3 apenas. Então, a taxa de sobrevida global subiu de forma significativa e para a maior parte dos tumores, né? Então, câncer de próstata, por exemplo, é o com melhor prognóstico, 98%. É claro que parte disso tem melhor rastreio, melhora de suporte clínico geral dos pacientes, mas tem uma boa parte que é a medicina de precisão. Por exemplo, aqui no câncer de pulmão, que evoluiu pouco, mas em 2013 a gente só tinha um desses 10 remédios que eu falei aprovados. Hoje isso certamente está muito acima, até porque hoje a gente utiliza isso de forma mais precoce. Então a gente teve esses avanços mesmo nos tumores mais difíceis de tratar e nos quais a gente tem um caminho maior aí para andar, né? Em paralelo, a gente teve o desenvolvimento da imunoterapia, né? Então, a imunoterapia, que são tratamentos, em geral, com anticorpos monoclonais, e aqui só bem de forma esquemática, voltadas para aumentar a capacidade do próprio sistema imunológico de combater as células malignas, né? E aqui a gente tem principalmente os inibidores de checkpoint inibitório, como PD1, PDL1 e CTLA4, que estão já aprovados, né? Isso faz com que a gente tenha para pacientes específicos também, e aqui isso se juntou à era da medicina de precisão, então a gente sempre tenta usar biomarcadores para saber qual paciente vai se beneficiar disso ou não, mas a capacidade de utilizar o próprio sistema imunológico para lutar contra o paciente, é claro que parte daquele avanço também foi devido à imunoterapia. E com essa grande complexidade, eu sei que esse é um slide um pouco mais chato de ver, mas acho que vale a pena gastar um minuto. A gente teve mudanças bem gerais aí em todo o processo de desenvolvimento de droga e o processo regulatório, né? Então, se antes a gente fazia o desenvolvimento tradicional, estudo fase 1 para ver toxicidade, fase 2 para ver eficácia preliminar e aprovava depois no estudo fase 3 confirmatório, e a gente desenvolveu todas as quimioterapias para câncer assim, a gente passou para uma era seguinte, aquela era que eu falei do trastuzumab em câncer de mama, por exemplo, e a gente tinha tratamento direcionado baseado em pacientes dentro de um tumor, né? Então, o HER2, por exemplo, no câncer de mama, o ALK em câncer de pulmão, e a gente desenvolveu remédios assim. Esses remédios, eles têm, em geral, uma eficácia maior do que a quimioterapia, porque eles estão direcionados, e têm uma toxicidade menor. Então, com esse racional biológico muito grande da atividade, e também, a partir do momento que a gente começa a dividir o número de pacientes fica menor, a gente começou a ter aprovações baseadas em estudo fase 2, né? E o desenho do estudo, obviamente, teve que mudar para a gente poder fazer essas aprovações e ter esse aspecto regulatório. E, por fim, a gente atingiu, nos últimos 5 anos, o que talvez seja o ápice assim, da medicina de precisão ou da oncologia de precisão, que é esse desenvolvimento que a gente chama de histológico agnóstico, um nome que os patologistas não são muito fãs. Mas histológico agnóstico significa a gente vai definir o câncer não mais por onde ele surgiu. Então, a gente não vai desenvolver um remédio para melanoma ou para câncer de pulmão, nem para câncer de pulmão com uma alteração. A gente vai desenvolver um remédio para uma alteração genômica. E a gente viu que isso funciona, em algumas situações, para tumores, independentemente de qual é o sítio de origem. Então, você pode tratar um tumor, se tiver a mesma alteração genômica, independente se ele é um sarcoma, um tumor de intestino, um tumor de útero, um tumor de mama, com o mesmo remédio, tendo a mesma eficácia. Esse é o desenvolvimento que a gente chama de histológico agnóstico. Aqui, normalmente, são coisas mais raras ainda. Então, a gente tem aprovações já, por exemplo, depois de dados só de fase 1, ou predominantemente fase 1, com dados de 50 pacientes levando a aprovação de um remédio, por exemplo. Então, tem toda uma mudança, só para mostrar regulatória e de desenho de estudo, que teve que acompanhar esse desenvolvimento, né? Isso aqui, acho que vale a pena falar só em um pouquinho mais de detalhe, que isso, nos últimos 5 anos, a gente teve essa via, né, agnóstica, ou seja, definir a doença baseada na parte genética.
Então, a gente não está falando mais de a indicação, a definição da doença, não é mais de onde o tumor vem, é a genética em si, né? E isso foi aprovado em 2017 pela primeira vez, o FDA que liderou isso. Óbvio que tem vários problemas que até não vem ao caso aqui na apresentação, porque é uma via nova, mas isso foi muito incorporado na prática clínica. Hoje já são 7 aprovações, então a gente tem 7 tipos de tumores definidos, independentemente de onde ele surgiu. Se tiver uma alteração genética específica, você usa o mesmo remédio e funciona da mesma forma. Essas aprovações são nos Estados Unidos, mas já está aqui na Anvisa, e tem mais ainda, isso aqui é só para ilustrar, tudo isso tem estudos clínicos em andamento ou já com resultados esperando aprovação, né? Isso, então, nos últimos 5 anos já foram 7 aprovações. Sempre que eu vou dar a apresentação, eu preciso ver se não saiu nada no dia anterior para mudar o slide. Só para sair um pouco da parte mais abstrata e partir para o prático, né? O que isso pode significar para o paciente, né? Essa é uma paciente que consentiu, tá, com os dados identificados serem apresentados e com a publicação do caso também, e ela tem mais de 80 anos, uma senhora, foi diagnosticada com era um tumor de reto peritônio, aqui próximo ao pâncreas, era um sarcoma de alto grau. Então isso aqui é um PET, né, o scout do PET, e toda essa área negra era o tumor, que tinha 15 centímetros, invadiu o duodeno, e ela tinha uma hemorragia digestiva alta. Precisou operar na urgência, mas operou com retirada completa do tumor. 2 meses depois, ela começou a ter um pouco de desconforto abdominal, e a imagem foi repetida, e todos esses pontinhos pretos que eu estou colocando aqui são metástases no peritônio, no fígado, em linfonodo mediastinal e no pulmão. 2 meses depois. O tratamento para essa situação clínica tradicional é quimioterapia, com baixa eficácia, a chance do tumor diminuir é menos de 10%, e com uma expectativa de vida menor do que 1 ano. Mais ou menos o que as pessoas acham que é o dia a dia do oncologista geral, mas não é assim não, tá? Mas nesse caso... Bom saber. E a chance dela ter uma toxicidade grave, por outro lado, era de acima de 80% pelas características clínicas dela. Então a gente fez um perfil molecular para essa paciente, e ela tinha aquela alteração da instabilidade dos microsatélites que faz com que a imunoterapia tenha eficácia, né? Então a gente começou a imunoterapia para ela. E isso só foi possível porque existe essa aprovação agnóstica. Isso nunca seria testado especificamente nesse sarcoma pela raridade, né? E hoje, 20 meses depois, essa paciente está livre de doença. O que tem aqui no PET não é doença, é captação fisiológica, né? Então, 20 meses depois, ela está livre de doença, ótima, sem nenhum efeito colateral do medicamento. É claro que esse é um caso de sucesso, não acontece para todos, mas só para ver o impacto prático que isso pode ter na vida de uma paciente. Para além, né, do tratamento em si, de tratamento direcionado, então, pensando na jornada como um todo, a gente tem algumas outras ferramentas mais modernas que nos ajudam a tratar o paciente certo, no momento certo, com o remédio certo. E uma delas é algo que talvez, né, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar em algum grau, que é a biópsia líquida, né? Nada mais é do que você utilizar biomarcadores presentes no sangue, né? Então aqui um vaso sanguíneo, coisas do sangue, para ter informações genéticas ou moleculares, mais especificamente dos tumores, né? Então, a gente sabe que um tumor, quando presente, seja por apoptose, ou por necrose, ou ainda por secreção ativa, ele libera material genético no plasma, né? E hoje a gente tem tecnologia para sequenciar e identificar a presença ou ausência desse DNA tumoral no sangue, que a gente chama de DNA tumoral circulante, está na circulação, né? Aqui é um outro slide um pouco mais chato, mas só para mostrar, eu vou falar um pouquinho sobre toda essa jornada aqui, mostrar como isso pode ser feito, né? Assim, como isso pode ser aplicado. Então, se a presença de células tumorais liberam esse DNA circulante, será que a gente pode usar isso aqui na detecção precoce screening? Será que a gente pode detectar essas alterações antes da manifestação clínica ou até mais antes da manifestação radiológica, né, e usar como um diagnóstico precoce de fato?
Outra questão é, a partir do momento que o tumor já está aqui diagnosticado, será que a gente pode, ao invés, a biópsia ela tem um problema, né? Ela vê uma parte muito pequena do tumor. Qualquer sequenciamento ali vai refletir uma porcentagem pequena das células. Será que com esses marcadores, então células do tumor inteiro mandam, a gente não consegue ver melhor o prognóstico desse paciente, porque a gente leva em conta o fato de que o tumor ele é heterogêneo, ele não é único, né? Ele não é homogêneo na sua complexidade. E aí prognosticar melhor os pacientes, seja pelo número de clones, então pela quantidade de DNA circulante, seja por alterações genéticas específicas. E aí o último que eu vou falar, porque é o mais interessante atualmente, é esse aqui, que é o que a gente chama de detecção de doença residual, né? Então, a gente tinha um tumor, vamos falar que era um tumor de cólon, localizado, fez a cirurgia, as tomografias mostram que não tem nenhuma lesão suspeita para acometimento secundário. Se for um tumor localmente avançado, chega no peritônio, por exemplo, independentemente de ter ou não linfonodo comprometido, a gente está falando de 30% dos pacientes com chance de recidiva tumoral, né? E hoje, né, esses pacientes receberiam quimioterapia. A quimioterapia diminui em metade o risco deles terem uma recidiva. Ou seja, de 100 pacientes que vão receber quimio, 70 já estavam curados, o cirurgião tinha resolvido, né? A maioria. 30 precisavam receber a quimio. Desses, 15 efetivamente tiveram benefício da quimio e 15 receberam a quimio e mesmo assim tiveram uma recidiva, né? Então, a gente oferece um benefício para um número muito pequeno de pacientes. E com o DNA circulante, a gente faz essa análise algumas semanas depois da cirurgia. E se semanas depois da cirurgia ainda tem DNA de tumor na circulação do paciente, é porque sobraram células tumorais em algum lugar do corpo e esse paciente precisa de quimioterapia. E isso também já é incorporado na prática clínica. Esse é o resultado também de uma paciente, há algumas semanas, ela fez a cirurgia para um câncer de intestino, tinha um tumor com essas características que eu falei, o teste de DNA circulante dela foi negativo. Então, a chance dela ter uma recidiva é menor do que 2%. Por algumas características técnicas, né? Não é 100%, mas é muito baixo. Então, essa paciente não recebe quimioterapia. Se fosse positivo, a chance de recidiva é virtualmente 100% com esse teste. Então, essa paciente receberia, sim, quimioterapia, uma quimioterapia mais intensa até. Para além disso, a gente pode falar um pouco sobre prevenção de precisão de câncer, e que vem muito com a ideia de identificar populações de risco. Como o Dr. Celso perguntou, até a gente tem uma facilidade grande de saber mutações específicas que levam ao aumento de câncer de risco, e scores poligênicos ainda são menos desenvolvidos. Mas aqui é só para ilustrar algo que a gente mudou o paradigma nos últimos anos, que é hoje em dia, qualquer paciente com diagnóstico de câncer deve ter um sequenciamento para saber se esse câncer está relacionado a uma alteração germinativa, né? Por quê? Porque quando a gente seleciona por história familiar, a nossa seleção é muito ruim. Então, aqui, por exemplo, são pacientes com câncer de pâncreas, aqueles que tinham uma mutação, então tinham uma causa genética do seu tumor, só 16% tinham histórico familiar positivo. Dos que não têm mutação, 11% têm histórico familiar positivo. Então, o histórico familiar não é um bom determinante aqui. E se a gente testar mais pacientes, como a gente tem uma sobrevida maior, a gente faz screening para outras neoplasias melhor para esses pacientes. A gente faz teste genético na família e um rastreio diferenciado também. E a gente consegue identificar populações de alto risco e agir de forma mais clara, com exames precisos para aquele paciente específico. E aqui é o último slide mais chato da apresentação, prometo, mas só porque essa foi a apresentação mais interessante do último ano em oncologia, que é uma apresentação que investigou como a poluição leva ao aumento do desenvolvimento de câncer de pulmão. Quando a gente pensa em agentes ambientais levando ao aumento de risco de câncer, a gente pensa sempre em o agente ambiental levando a uma mutação, e aí você tem um acúmulo progressivo de mutações que vai levar ao desenvolvimento do tumor. E o que os autores mostram de forma mais simplificada é que isso não acontece com a poluição. Então, esse modelo nosso de desenvolvimento tumoral por agentes ambientais, ele é incompleto.
Em alguns funciona dessa forma, mas em outros não. Então, o que a poluição faz é causar uma alteração no microambiente imunológico do pulmão e aumento de interleucina 1-beta, e isso faz com que células que já têm mutações tenham seu crescimento favorecido. E eles viram que 15% das pessoas saudáveis que moram em área com alta taxa de poluição, com esse PM2.5, têm no pulmão clones já com mutações malignas, mas que talvez não tenham crescido ainda, e a poluição pode ser o fator que leva ao crescimento deles, né? E é interessante, mais interessante ainda, para chegar na área da prevenção de precisão, que tem um anti-interleucina 1-beta, que foi testado para aterosclerose, que é esse canakinumab. E eles viram numa análise desse estudo, uma análise exploratória, que quem usou canakinumab, esse anti-interleucina 1-beta, teve menos câncer de pulmão. Então, todo esse trabalho que eles fizeram no laboratório já tem um dado clínico corroborando, e talvez na água de São Paulo daqui a pouco vai precisar ter o canakinumab, né? Daqui a alguns anos. E é claro que todos esses são avanços, eu mostrei um caso de sucesso, eu não ia mostrar nenhum que deu errado, obviamente, mas ainda tem um longo caminho para ser percorrido, né? Então, como a gente estava até falando antes, a gente precisa de melhores biomarcadores. Mesmo esses que a gente tem hoje, eles não são completos. Aqui, por exemplo, a porcentagem de pacientes americanos que se beneficiam desse tratamento genômico hoje em dia. E a gente vê que é só entre 10% e 12%. Isso já são dados de 2021. Então, a gente precisa que os outros 88% a 90% também se beneficiem. Para isso, a gente precisa de mais remédios para aquelas alterações. E como a gente falou antes, levar em conta a complexidade, partir para além desse um gene, uma doença e um remédio, né? A gente precisa levar mais em conta as comutações e perfis específicos do paciente. Em relação a isso, também criar nesses novos remédios novas formas de entrega de remédio. Aqui só para mostrar, essa é uma classe de medicamentos que revolucionou a oncologia nos últimos 3 anos. São chamados anticorpos, né? Isso é um anticorpo monoclonal, conjugado à droga. E o que a gente faz é entrega de quimioterapia altamente citotóxica de forma direta para células tumorais por meio de anticorpo. Então, o trastuzumab, a primeira droga que teve acesso, ela é a base para um remédio chamado trastuzumab deruxtecan, que uma molécula do anticorpo carrega 8 moléculas citotóxicas, que são entregues de forma direcionada para o tumor. Como isso não circula livremente na circulação, a gente pode usar quimioterapia que foi desenvolvida, era altamente eficaz, mas tinha um índice terapêutico muito baixo, por toxicidade com doses baixas, pelo tanto que era citotóxico. Então, isso abriu uma nova janela, e óbvio que ainda tem uma série de avanços de bioengenharia que podem ser feitos para melhorar ainda mais. E, além disso, levar em conta mais informações sobre a interação do hospedeiro com o ambiente. Por exemplo, como os hábitos de vida vão interferir nisso, ou o próprio sexo, e sejam alterações genômicas, epigenômicas ou hormonais, que podem se relacionar à resposta diferenciada de mulheres e homens a tratamentos. Tem uma série de dados sobre isso. A localização geográfica do paciente, né? E o microbioma, né? Então, a gente sabe que o microbioma intestinal interfere de forma direta, tanto no desenvolvimento de doença, incluindo doença oncológica, quanto na resposta a tratamento. Por exemplo, melanoma, um tumor para o qual a imunoterapia funciona muito bem, para metade dos pacientes. Se você for olhar a metade dos pacientes para quem a imunoterapia funciona e a metade para quem não funciona, o perfil da microbiota intestinal é diferente. O perfil específico, que é bom ou ruim, ainda não está bem determinado, mas o perfil é diferente nas diferentes séries que você for ver, de quem responde e quem não responde. Mais do que isso, já tem estudos de prova de conceito mostrando que você pega um paciente com melanoma, você deu a imunoterapia não funcionou. Você continua o mesmo remédio e faz um transplante de microbiota fecal, da microbiota de um paciente que teve uma resposta completa, ou seja, de quem o tumor sumiu, e a imunoterapia começa a funcionar nesse paciente. Então, para não falar que eu não falei nada de transplante na apresentação. Então, essas são as mensagens finais. O conhecimento genômico avançou de forma significativa nas últimas décadas, que levou a essa revolução
no diagnóstico, tratamento e classificação das doenças, que precisou ser acompanhado de mudanças regulatórias e no desenho de estudos. A incorporação desses biomarcadores genômicos e imunológicos já faz parte da prática clínica da oncologia, hoje, em 2022, e leva um benefício significativo para um número de pacientes, mas ainda tem espaço para melhora, tanto na performance desses biomarcadores, quanto no desenvolvimento de novas drogas, e algo que a gente nem citou, que eu nem falei aqui na apresentação, mas que é a garantia de acesso a esses novos tratamentos. De novo, isso tudo que eu falei está disponível comercialmente na saúde suplementar, nada disso está incorporado de forma efetiva no Sistema Único de Saúde. Obrigado. Obrigado, Roberto, pela exposição, pela apresentação. Um tema bastante denso para nós que somos de outra ecologia, né? Mas muito texto, muito palatável, assim. Obrigado pela sua didática. Você falou para não falar em transplante, então eu vou lhe dar a oportunidade para falar um pouquinho mais de transplante. Uma coisa importante para nós que lidamos com uma situação, e não só no transplante, mas no transplante especificamente, que vamos gerar um outro HIT ao paciente que pode estar associado ao desenvolvimento ou à recidiva de câncer, é um desfecho que talvez eu queria ouvir um pouquinho melhor sobre ele, que é a sobrevida livre, né? Não necessariamente a mortalidade do paciente, tem a ver com a recorrência, mas nos interessa bastante, quando nós estamos com um paciente com histórico de um tumor tratado, é a sobrevida livre, né? O quanto que tudo isso que você abordou aqui da precisão de diagnóstico e tratamento pode nos ajudar a entender cânceres que nós chamamos por um nome único, né? Às vezes câncer de rim, e o câncer de rim nós dividimos com células claras ou papilífero, mas que eventualmente tem um comportamento, mesmo dentro desses grupos, bastante diferente, num paciente que nós estamos avaliando para fazer um novo HIT, que é a imunossupressão. No que a gente pode agregar esse tipo de conceito que você está trazendo aqui para calcular a sobrevida livre, por exemplo? Obrigado, Lúcio. Acho que tem dois pontos interessantes do que você pontuou, né? O primeiro, dentro daquilo que eu falei até do ponto de vista regulatório de desenho de estudos, cada vez menos a gente tem na oncologia estudos comprovando ganho de sobrevida global, ou seja, de tempo de vida dos pacientes, cada vez mais estudos comprovando ganho de sobrevida livre, seja de doença, para o paciente que operou e aí vai fazer o tratamento, tempo sem recidiva, seja no paciente com doença metastática livre de progressão, ou seja, tempo pelo qual aquele tratamento está funcionando, né? E isso traz alguma complexidade, porque para vários desses tratamentos, por exemplo, aqueles baseados em estudos fase 1 e fase 2 principalmente, qual é o impacto disso na sobrevida do paciente mesmo de longo prazo e na cura, ainda é uma área cinzenta, e é óbvio que para você ter um acesso mais rápido a esses novos tratamentos, a gente precisa variabilizar um pouco esse aspecto regulatório, mas talvez não seja o ideal, né? E do ponto de vista do transplante, eu acho nada ainda do ponto de vista prático, né? Mas certamente conforme a gente vai ter uma melhora dessas ferramentas, se a gente pensar, por exemplo, no paciente candidato a transplante, será que a gente pode utilizar ferramentas mais modernas e que sejam mais precisas do que a gente tem hoje, de doença residual mínima, para saber se o paciente pode ou não fazer o transplante antes daqueles anos mágicos de sobrevida livre de doença? Ou mesmo scores prognósticos, e mais do que isso, scores imunológicos, para saber daquele paciente quanto ele tinha de um componente de imunossupressão no desenvolvimento do tumor, e poderia fazer com que a imunossupressão do transplante levasse a um risco aumentado de progressão ou de um novo primário. Será que a gente pode desenvolver isso? Isso certamente é algo que deve fazer parte do futuro, mas nada que a gente tenha, do ponto de vista prático, já aplicado. Nós temos aqui na sequência o professor Hélio, o professor Luiz Juliano e o Renato. O professor Hélio sempre traz uma visão das ciências econômicas para a nossa discussão, é sempre muito bom. Professor Hélio, por favor. O microfone, precisa abrir o microfone, professor. Parabéns, Roberto, pela apresentação e também pela sua carreira e pela sua capacidade de manter a herança genética.
A minha pergunta, né, é sobre marcadores tumorais, não, claro, eu sempre acompanho o PSA em geral. Eu queria saber se não seria desejável o acompanhamento rotineiro, estou olhando aqui o professor Celso Granato, se não deveria incluir nos exames de rotina outros marcadores, como o CA19, etc. Houve uma época que eu acompanhava mais marcadores, uma hora para outra sumiram os marcadores dos meus exames, e agora eu estou sentindo falta. Então, eu gostaria de saber, na sua opinião, esse tipo de conduta. Eu me interessei muito pela biópsia líquida também. Eu diria para não sentir falta, que eles não estão fazendo falta, mas esses biomarcadores séricos, né, eles foram até podem ser vistos como uma forma inicial de biópsia líquida, né, para você tentar identificar qual paciente tinha doença residual, mas a performance deles é muito ruim, né? E quando a gente fala para o rastreio ainda, pior ainda. Então, se a gente pegar CEA, CA19-9, eles são influenciados por muitas outras questões, como doença biliar em si, tabagismo. Então, qualquer coisa pode alterar esses biomarcadores, a própria faixa de referência não é tão bem estabelecida. Então, eles são ótimos para um paciente que tem um diagnóstico definido, um tumor que produz esses marcadores para a gente acompanhar. Isso faz sentido e o PSA é, de fato, o melhor deles. Mas, para o restante, eles não têm uma performance boa, né? Esses biomarcadores mais novos talvez possam ter esse papel, né? Mas os estudos ainda são muito iniciais. No Congresso Americano de Oncologia desse ano, teve um projeto piloto de análise de DNA circulante. Eles fazem uma análise do perfil de metilação desse DNA circulante para rastreio de neoplasias. Eles conseguiram aí rastrear em 80% dos diagnosticados estadio 1 ou 2, então super inicial, incluindo tumor de pâncreas, tumor de via biliar, tumores que são difíceis de diagnosticar, só por essas alterações de metilação do DNA circulante. Mas isso ainda está longe de ser verdade, mas eu acho que no futuro a gente vai utilizar sim como forma de rastreio. Então vai estar lá no seu check-up anual uma análise do DNA circulante para ver se tem DNA tumoral, e vai vir e falar, você talvez tenha câncer de pâncreas, faça uma ressonância, um exame mais específico, né? Acho que isso vai fazer parte do futuro, mas ainda está há alguns anos, talvez junto com o canakinumab na água, isso vai chegar. Professor Luiz Juliano, depois o Renato. Obrigado, Marcelo, pela sua apresentação e didática. Eu tenho lidado no AC Camargo desde 2016 e uma das coisas que gostaria de ver a sua opinião, quer dizer, você tem a genômica como o manejo condutor da oncologia, mas esse perfil genômico tem uma expressão metabólica. Quer dizer, você não tocou em nada na questão, qual é a sua visão do futuro da expressão metabólica dos tumores, porque isso daria um sossego até um pouco maior para o Hélio Teixeira, certo? De ter, na realidade, o perfil do metabolismo. E você tem hoje tecnologia crescente na área de espectroscopia de massas, né, que pode levar a informações da correlação do perfil genômico com a expressão do metabolismo, uma vez que câncer pode ser olhado como uma doença metabólica. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela pergunta. Sem dúvidas, né? Essas alterações do metabolismo, elas fazem parte daqueles chamados hallmarks do câncer, né? Incluindo os novos hallmarks, que são aquelas alterações que levam ao desenvolvimento do câncer. Eu não falei sobre isso porque, na verdade, a gente tem ainda, apesar dessas novas tecnologias e vários estudos interessantes, pouca aplicação prática disso, e também porque é uma área da qual eu entendo menos. Então, acho que certamente isso vai fazer parte desse aumento de complexidade que a gente falou. Então, levar em conta como essas alterações genômicas se correlacionam com alterações de metabolismo, como alterações também de metabolismo se correlacionam com alterações imunológicas, e nisso a gente tem uma pesquisa talvez um pouco mais ampla, lá no Einstein mesmo tem
o Ken Hess, que faz pesquisa bem interessante nisso, no metabolismo de células imunológicas no microambiente tumoral, mas isso ainda está um pouco longe do dia a dia e, de novo, é algo que foge um pouco da minha área de estudo maior. Então, eu sei pouco para falar sobre aplicações futuras. Renato. Parabéns, Roberto, pela sua apresentação, parabéns pela sua carreira que você vem desenvolvendo. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu queria ouvir a sua visão, a sua opinião sobre como você vê o financiamento da medicina de precisão. Você mostrou a queda do custo, por exemplo, para você mapear o genoma ao longo desses últimos 20 anos, mas, por outro lado, você não impõe mais políticas públicas, você não, de grandes populações. Você está visando tratamentos para subgrupos, subpopulações cada vez menores. Como que você vê esse manejo para o futuro? E outra, qual que é o próximo passo para a medicina de precisão? Grande parte dos estudos que você apresentou, eles são baseados em estudos de associação, de modo que eu tenho um alvo terapêutico e eu associo a uma doença, um desfecho, e a partir daí eu desenvolvo uma droga. Queria ver a sua opinião a respeito do CRISPR, que é uma ferramenta de edição gênica, se você vê isso como uma ficção científica ou se não como uma oncologia que está bem avançada nessa área, se existe algo já em desenvolvimento. Obrigado, Renato. Acho que a primeira parte, né, ela é um problema bem complexo, né? Então, o custo do sequenciamento genômico, ele diminuiu muito, mas ainda não diminuiu o suficiente para que isso possa estar incorporado de forma mais rápida na prática clínica, em especial em países de low middle income, né, como o Brasil. E essa é uma discussão muito complexa. Até ontem saiu um artigo interessante do professor Carlos Barrios, de Porto Alegre, na Nature Reviews Clinical Oncology, com um grupo mundial de especialistas de países low middle income, desculpa, não está vindo a palavra, e assim, quais são os desafios da medicina de precisão e da oncologia de precisão no mundo, né? E acho que a gente tem que, primeiro, dar um passo atrás, entender que os desafios do cuidado oncológico no SUS, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, em outros países da América Latina, ele é anterior à incorporação da medicina de precisão, né? Então, ele envolve, primeiro, a não disponibilidade de dados epidemiológicos granulares para você identificar exatamente qual é a população e qual é a necessidade daquela população, né? Você tem em muitos países da América Latina, muitas regiões do Brasil, pouco acesso a medicamentos, mesmo medicamentos que estão naquela lista do OMS de medicamentos essenciais, né? E você tem uma disparidade muito grande de atenção mesmo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, na oncologia, hoje em dia, o pessoal fala muito em pesquisa de moonshot, né, porque eles criaram, quando os Estados Unidos iam para a Lua, né, aquele projeto moonshot, e criaram um moonshot da oncologia, que é vamos para a Lua na oncologia também, um projeto bem ambicioso, e que o MD Anderson também participou. Mas hoje o pessoal fala que a gente precisa de um pouco mais de pesquisa de ground shot, né, que é o que já tem, como a gente garante acesso para todos. E eu acho que o primeiro passo é a gente ter um entendimento melhor e acesso ao básico que a gente sabe que tem um benefício, antes até de pensar na incorporação da medicina de precisão em si. Mas eu acho que parte assim, disso vem com diminuição maior do teste. Diminuição, também não adianta você ter o teste sem ter disponibilidade do medicamento, e esses medicamentos novos são muito caros, a política de precificação desses medicamentos, ela não é individualizada para os países e regiões de acordo com as suas necessidades, ela não é talvez tão transparente quanto precisasse ser. Então, essas são todas questões que vão precisar ser resolvidas, que são questões mais sistêmicas e até questões governamentais e mundiais que precisam ser resolvidas antes da gente ter isso e ver como incorporar isso no SUS e localmente em alguma localidade, né? Em relação a CRISPR também, do ponto de vista prático, assim, existem vários estudos em oncologia, e lá no Einstein tem um grupo que estuda isso, do professor Ricardo Weinlich, ainda em fase bem inicial e sem nenhum tipo de perspectiva de aplicação prática nos próximos anos. Mas certamente vai ser uma ferramenta de edição gênica que pode ser bem significativa, seja
para ação naquelas lesões pré-malignas, seja para tratamento em si. Antes de encerrarmos, tem aqui na sequência das inscrições a Érica e depois um comentário final. Oi, Roberto, parabéns aí pela apresentação, foi bastante interessante. Dentro do que o Renato perguntou do direcionamento aí da pesquisa de precisão, como que você vê o entendimento do microambiente tumoral também como um alvo terapêutico, né? Hoje a gente sabe que o fibroblasto que está lá não é um fibroblasto presente em outros tecidos, presença de fungo. Como é que você vê, né, esse entendimento do microambiente também como uma ferramenta dentro da medicina de precisão na oncologia? Obrigado, Érica. Sem dúvida, essa é uma outra barreira a ser passada, né? Então, como que a gente faz para que as nossas drogas consigam vencer aquele microambiente, que é um microambiente feito para o desenvolvimento tumoral, seja com fibroblastos, com neovascularização, com células imunológicas que têm um efeito supressor e promovendo inflamação crônica, né? E a gente teve, obviamente, avanços nesse sentido, menos em relação a ação em fibroblastos, mas que a gente tem alguns estudos iniciais que tiveram resultados relativamente interessantes, mas mais no sentido de entendimento do microambiente imunológico, né? E a imunoterapia, ela é uma realidade com a aprovação de mais de uma dezena de medicamentos, em especial aqueles anti-PD1, PDL1 e anti-CTLA4, mas certamente no futuro que a gente vai precisar de melhor biomarcador para entender como identificar o microambiente do paciente que vai responder a essas abordagens, né? E isso é algo muito difícil, tirando a instabilidade de microsatélites. A gente não tem nenhum biomarcador efetivamente confiável ainda para entender isso. E também ter biomarcadores que eu acho que são menos unidirecionais, essa é a grande questão. A gente tem biomarcadores um pouco mais amplos, né? A gente sempre usa, então, instabilidade de microsatélites como um biomarcador único, carga mutacional como um biomarcador único, ou infiltração de TILs como um biomarcador único. E não tem nenhuma abordagem, e que certamente com métodos de inteligência artificial vai ser melhor do que abordagens mais tradicionais, de incorporar todas essas informações para aí sim ter um valor preditivo melhor de qual paciente vai se beneficiar, né? Mas isso certamente também está nesse aumento de complexidade, entender não só a célula tumoral, não só o hospedeiro, mas esse microambiente da interação entre eles, mas é algo que até agora a gente teve uma dificuldade grande de criar bons biomarcadores e ter um entendimento melhor. Sobre Luiz Moura. Te prepara, viu, Roberto? Aí tem coisa. São 9 horas. Eu não fico bravo com a tal da histologia diagnóstica. Eu acho que ela é muito voltada realmente à compreensão, quando se estuda anatomia patológica, nós falamos do grupo neoplasia, e não na especificação de cada uma delas. E isto é muito mais importante do que nós assistimos nesses últimos 30 anos, que foi esse crescimento mais vertical da anatomia patológica ligada à oncologia, no sentido de procurar os determinantes celulares mais e mais e mais específicos, de tal forma que um linfoma virou uma sopa de letrinhas. E que, na verdade, isso só mostra erudição, aquilo que o Lúcio gosta, que é a modernidade travestida de competência, mas, na verdade, nós fomos na raiz do problema, que é o que faz essa célula transformar, independente de onde ela estiver. O fato dela estar num lugar ou no outro vai dar o tal da diferenciação histológica, mas só isso. Eu acho esse campo me parece muito mais inteligente de pesquisar e de olhar do que aquele que vai determinando marcadores cada vez mais específicos e, no final das contas, você tem uma única coisa e esqueceu do neoplasia primária lá atrás. Um outro ponto que eu queria comentar é um pouco relacionado ao que o Wilson disse, em termos dessa decepção em relação às escolas médicas e aos seus antecessores dentro desse sistema. Você está absolutamente certo com esse pensamento que é pragmático. Eu vou te dar a contrapartida romântica. Muito disso é função do nosso descaso com a graduação. Nós deveríamos estar sendo pontas de lança na graduação e fazendo com que os nossos alunos da graduação tivessem essa visão mais diferenciada do processo. Nós estamos usando ainda
uma formação acadêmica muito antiquada. Eu não vou nem chamar arcaica, porque arcaica é um pouco mais complexo do que isso, mas muito antiquada em relação ao que nós temos no dia de hoje. Acho que nós precisamos mudar a nossa cabeça em termos de como olhar para o nosso curso de graduação, no sentido de oferecer esse cardápio de coisas e dentro deles voltar ao velho estímulo de ter orgulho de vestir uma camisa de uma universidade, em particular aquelas que a gente se forma. Mas é só uma contrapartida romântica e, como você sabe, os românticos estão em extinção. Então, isso é só para fazer o contraponto. Tem um aqui do seu lado. E o último, eu acho que a última coisa que eu diria é que quando eu ouço isso acontecer, quando eu ouço essas aulas ou palestras ou comentários, e muito particularmente vindo dessa geração mais nova, que hoje estamos dentro aqui de duas grandes gerações, a geração mais antiga, que aqui eu não vou contar quem é mais antigo que dessa nossa mais antiga, mas é um pouco, me recorda muito um símbolo mitológico chamado a Epopeia de Gilgamesh. Se você não leu, vou te dar o livro, fala sobre o rei de Ur, a famosa cidadela de Ur, em busca da imortalidade. E eu vejo hoje na oncologia a busca não da imortalidade, mas da longevidade. E isso tem muito a ver com o que o Lúcio comentou em termos de qualidade desta longevidade. Se isto vai ser um elemento que vai pesar na decisão terapêutica ou não. Mas era só para lembrar esses aspectos, de certa forma, faz com que a gente não tenha mais choque de gerações, mas tenha essa pacífica convivência. E que eu acho que é mais saudável do que cada um se encastelar num determinado canto e não admitir os progressos em relação aos outros. Obrigado pela apresentação, foi muito boa. Continuo achando que você parece mais com a sua mãe. O professor Medina está um pouquinho acanhado hoje, mas assim eu vou chamar ele aqui para fazer o encerramento, só lembrando que nós vamos ficar no período de recesso e nós voltamos com essa reunião a partir do dia 24 de janeiro. Professor Medina, Roberto. Obrigado. Chamou o Arthur aqui. Vamos agradecer a todos pela mais um ano que nós tivemos essa reunião semanalmente. Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, e o ano que vem nós continuamos nessa mesma toada, se Deus quiser, pelo menos com a mesma qualidade que nós tivemos esse ano. Arthur. Assinado embaixo.